E, portanto, esta quarta sessão será uma aula expositiva interativa sobre o porquê da Apple ser a maior empresa do mundo, e contamos com o Francisco Louçã, professor de Economia no ISEG, na Universidade de Lisboa, coautor dos livros Não Posso Ser Quem Somos, Portugal no século XX, Sombras e entre alguns outros. Passo então a palavra ao Francisco, e as questões e intervenções podem ser feitas no final da apresentação, através da inscrição no chat, como já tinha dito. Muito obrigado, bom dia a toda a gente. O tema que me pediram para tratar nesta aula é muito vasto. Eu vou selecionar 4 temas específicos, mas é sobre a economia Big Tech, sobre a economia da tecnologia e, em geral, sobre o capitalismo tardio. Eu vou tratar estes 4 temas, o que é a economia da internet, porque é que as maiores empresas do mundo são da internet e porque é que estão em conflito. Em segundo lugar, mas mais brevemente, se o Bitcoin é uma moeda e, em geral, aqui como é que funciona o sistema financeiro. Em terceiro, e ainda mais curto, a uberização do trabalho, a economia do pescado. E depois, em último lugar, eu falarei um pouco sobre a economia da partilha, a mercadorização da vida, ou seja, do capitalismo tardio hoje. Eu vou dividir cada um destes 4 pontos com cotações variáveis, entre uma parte expositiva de alguns factos e algumas referências de enquadramento, uma conclusão de teoria, sublinhando a diferença entre uma coisa e outra, para favorecer o máximo de informação, que é para isto que serve um encontro como este que temos aqui, e agradeço a vossa presença e a vossa paciência. O primeiro tema, então, é a economia da internet. E porque é que as maiores empresas do mundo, na verdade, as maiores multinacionais jamais conhecidas na história do capitalismo, portanto, na história da humanidade, são internet. Bom, em primeiro lugar, um apanhado, isto é 2019, não são dados de 2020, o que é que acontece num minuto? Num só minuto. Num minuto há 1 milhão de pessoas que entram no Facebook. No minuto seguinte, mais 1 milhão de pessoas que entram no Facebook. Há 4,5 milhões de vídeos que estão a ser vistos no YouTube, para os mais maldosos. Há 1,4 milhões de pessoas que passam pelo Tinder. Há 350 mil pessoas que passam pelo Instagram. Há 390 mil aplicações que estão a ser descarregadas em cada minuto. E há $1 milhão gasto online, provavelmente em 2020, bastante mais. Não mesmo, por favor. Eu acho. Este gráfico dá-nos um retrato do mapa do mundo em janeiro de 2020, há um ano. A azul têm as regiões onde o Facebook é dominante como forma de comunicação. E a verde, as regiões em que o WhatsApp é dominante como forma de comunicação. Veem que há uma diferença. Depois a vermelho está o WeChat, que é chinês. E tem um bocadinho de Viber, que é violeta, mas é relativamente pouco. O Facebook e o WhatsApp são da mesma empresa. Portanto, o Facebook é proprietário do WhatsApp. No WhatsApp há 2 mil milhões de pessoas por dia que emitem 100 mil milhões de mensagens. E se considerar só a Europa, que tem 500 milhões de habitantes, há por dia 305 milhões de pessoas no Facebook. Portanto, estas redes são hoje a forma de comunicação predominante. Não há nenhuma outra forma de comunicação que alcance a capacidade de transmissão de informação, de narrativas e de linguagem que estas redes sociais representam. Isso pode explicar porque é que a Apple é a maior empresa mundial. Vocês têm aí a evolução da capitalização da Apple, já direi umas palavras sobre o que isso quer dizer. Vêem na parte direita do slide, eu acho que nós perdemos aqui algo, eu pelo menos não consigo ver se tem as datas, mas o que aquele slide tem, portanto, é até fevereiro de 2021. Portanto, a Apple ultrapassou a barreira de 2 bilhões de dólares, na notação americana 2 trilhões, na notação europeia 2 bilhões. Não há nenhuma empresa que jamais tenha aproximado deste valor de capitalização. Vou-vos comparar com 2 outras, o maior banco mundial, JP Morgan Chase, que anda à volta de 1/4 dessa cotação. Ele desceu durante a pandemia, a Apple subiu.
E é uma terceira empresa com a qual faço uma comparação, que é o Walmart, que é a maior empresa de distribuição do mundo, empresa norte-americana. Ela sobe também ao longo dos últimos anos, desde 2015, digamos, os últimos 5 anos, mas também desce e também alcança só um quarto do valor da Apple. Comparando em proporção as três empresas, pondo na escala as três, vocês têm aí pequeninas o JP Morgan Chase, maior banco, e tem o Walmart, maior distribuidora de produtos comerciais. E tem ao lado a Apple. O valor da capitalização da Apple compara-se com o PIB da Itália, do Brasil e do Canadá. E se fosse um país, e se a capitalização fosse uma coisa que não é, que seria, para comparar em valores do PIB, digamos, é mais ou menos comparar batatas com cebolas, mas para termos uma ideia da dimensão, se houvesse essa transmutação mágica, seria o 8º país do mundo. É claro que a capitalização não é produto. Na verdade, a capitalização é calcular o valor das últimas ações que têm vindo a ser vendidas e que, como é o caso da Apple e das outras empresas tecnológicas, têm muita procura e, portanto, o preço sobe muito, e admitir que o preço dessa compra dessas últimas ações seria o preço a que poderiam ser vendidas todas as outras. É falso. Se todas as ações da Apple fossem vendidas, ela valia 0. Porque quer dizer que ninguém as queria comprar, ou que toda a gente estava a querer vender, toda a gente estava a fugir delas. Portanto, não é, o valor de capitalização é um valor artificial, e vou voltar depois a isso, sobre o capitalismo de hoje, mas dá uma ideia da potência, ou seja, atrai capacidade financeira, atrai poupanças, atrai aplicações, porque há a expectativa de vir a subir muito mais. E é por isso que este caso tão extraordinário da Apple ser a maior empresa do mundo em capitalização bolsista e de estar a subir, mesmo quando as bolsas desceram, e continuar a subir quando as bolsas sobem, prova o seu enorme poder. Para concluir ainda esta primeira parte, vejam a comparação. O Walmart tem 1,5 milhão de trabalhadores. A JP Morgan Chase tem 255 mil. A Apple tem 147 mil. O Facebook tem 45 mil. O Facebook tem um pouco menos de metade da Apple. Eu não comparei com os outros, mas é o dobro do Walmart, é o dobro do JP Morgan Chase. Em lucros, a Apple tem menos lucros do que o Walmart. O Walmart tem 129 mil milhões. JP Morgan Chase, 119 mil milhões. E a Apple, 104 mil milhões. Mas 104 mil milhões com 1/10 dos trabalhadores da Walmart. E com uma expectativa nos mercados financeiros de que venha sempre a crescer e que não esteja submetido às flutuações que outras empresas no setor financeiro ou no setor da produção de bens têm vindo a sofrer. Portanto, veem então a potência da Apple. Agora, o que este gráfico vos mostra é mais um facto importante, que é comparar então a capitalização, com todos os cuidados de que eu vos falei, das 5 maiores empresas. Na verdade, na Ásia há 2 grandes empresas, a Alibaba e a Tencent, e no resto do mundo, no Ocidente, no Norte, temos Estados Unidos, Europa, etc., há 5 grandes empresas dominantes. A Apple, que já vos falei, a Google, a empresa mãe chama-se Alphabet, a Microsoft, a Amazon e a... creio que já disse as 5. Estas 5 empresas, a capitalização junta são 7,6 trilhões de dólares, bilhões na notação europeia. Portugal tem 200 mil milhões. Os Estados Unidos são 21 bilhões. A China são 13,4 bilhões, ou seja, a capitalização destas empresas é mais ou menos 1/3 do produto dos Estados Unidos, metade do produto da China, o dobro do produto da Alemanha, com o cuidado destas comparações entre coisas tão distintas. Para percebermos, portanto, a dimensão e, sobretudo, a expectativa de que estas empresas continuem a ser as maiores empresas do mundo. Agora, estas empresas estão em guerra. Isto é a capa de uma revista financeira de há 2 semanas atrás, a grande bulha das empresas da tecnologia. E vocês veem ali a Google, Facebook, etc. E, portanto, estas empresas, a Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, estão em conflito. No Alibaba e a Tencent também. Há outros conflitos de outra ordem que eu não vou falar tanto, que é, por exemplo, entre os produtores de smartphones, a Apple sendo um dos maiores produtores, mas não o maior. A Samsung
é maior, a Xiaomi é maior, o Huawei são maiores. Portanto, as três produtoras asiáticas são maiores, mas a Apple tem muito mais lucros, porque vende muito mais caro, tem o valor da referência. O que é que são estas bolhas? Elas têm uma particularidade que não importa muito para perceber o capitalismo tardio. É que até há 5 anos atrás, cada uma destas empresas tinha especialização num mercado especial. Por exemplo, a Amazon vendia serviços de cloud. E vendia livros e outros produtos. A Alphabet era motor de busca e publicidade. A Microsoft é software. E a Apple era hardware. Portanto, era a venda dos telefones, iPads, iPods, etc, etc. Todos eles estão a sobrepor agora. Só havia 20% das áreas de todos estes negócios em que havia sobreposição destas empresas. Neste momento está-se a aproximar dos 50%. Porquê? Porque a Apple está a concorrer com o Facebook. A guerra que estamos a assistir desde janeiro é porque a Apple declarou que, a partir de agora, os seus telemóveis teriam uma opção de exclusão de proteção de privacidade e as pessoas poderiam excluir que as aplicações que vão utilizar nos telemóveis fornecessem dados a outras entidades alheias. E isto é a base do negócio do Facebook. O Facebook tem 98% das suas receitas a partir da publicidade e a publicidade é dirigida. Já vos vou falar da importância que isso tem. Ou seja, é orientada segundo um determinado produto para um determinado cliente, usando as informações pessoais que são captadas a partir da nossa vida nos telemóveis. A retirada desta possibilidade de mineração de dados é uma declaração de guerra entre a Apple e a Facebook. A Alphabet e a Microsoft estão a entrar no armazenamento de dados no cloud, que era a especialidade da Amazon. A Amazon começa a fazer publicidade online, que era a especialidade do Google, 80% das receitas do Google, e do Facebook, 98% das receitas do Facebook. E, portanto, quer começar a fazer publicidade online. E a Microsoft quer redes sociais, ou seja, disputa com o Facebook, porque quer comprar a TikTok ou o Pinterest, que é uma distribuidora de fotografias. Portanto, a guerra entre elas é muito ativa. Qual é o fundo desta guerra? Vocês têm aí, são os títulos de um conjunto de artigos que nos mostram bem o que são redes sociais hoje. Em cima do lado direito tem um artigo de 2012 em que o Facebook conduziu uma experiência com 61 milhões de pessoas que não sabiam que estavam a ser utilizados para essa experiência, para determinar se conseguiam ou não manipular os seus feeds de notícias para impor ou condicionar a sua ida às urnas numa eleição nos Estados Unidos. O resultado foi que conseguiu mudar, conseguiu alterar o padrão de votação, a decisão de votação de 400 mil pessoas. Depois em baixo tem uma experiência também do Facebook, 2014, em que 700 mil pessoas, sem saberem, foram objeto de uma experiência psychological targeting, eram alvos psicológicos da persuasão digital de massas. Os autores provaram que conseguiam mudar os comportamentos e vangloriaram-se de ter criado um contágio emocional sem que as pessoas se apercebessem para determinar os seus comportamentos. Que é o que aparece também do lado esquerdo em cima. Depois tem o caso do Cambridge Analytica, como sabem, utilizou 87 milhões de perfis do Facebook para tentar impedir que comunidades negras e várias comunidades sociais nos Estados Unidos fossem votar na eleição de 2016 em que o Trump ganhou. E em baixo tem o mais importante, que é a base de partida desta experimentação. Tem a fotografia de um homem que se chama Joe Paradiso. O Joe Paradiso é um homem que vem da NASA, trabalhou, um tecnólogo de alta potência, que hoje dirige o laboratório do MIT de mídia e de comunicação. E tem o título de um artigo dele que se chama Reconhecimento dos estados mentais em tempo real, usando aquilo que ele tem na cabeça, que é um eletroencefalograma portátil.
Ou seja, o que eles sugerem é uma experiência em que as pessoas têm sempre na cabeça uma máquina que faz um eletroencefalograma para ir sabendo da ativação de diferentes regiões do cérebro, as que estão mais associadas ao prazer, as que estão mais associadas à curiosidade, as que estão mais associadas ao medo, as que estão mais associadas a diversas formas de percepção, porque isso hoje é conhecido nas neurociências. E, portanto, isto é uma dimensão da experimentação com pessoas. Qual é a fundamentação disso? Teoria. Tem aqui um homem, chama-se Burrus, não me parece curioso, Skinner, ele já morreu, de Harvard, um grande psicólogo comportamental, que explicava que o comportamento pode ser sempre dirigido. E aqui tem um trecho de um dos livros dele. O que aqui se derruba, o que eu quero derrubar, é o homem autónomo, o ser humano autónomo, o homem íntimo, o homúnculo, a possessão demoníaca, o homem defendido pelas literaturas de liberdade e de dignidade. Há muito que se aguarda esta abolição. Como é que isso acontece? Pelo controle, pela tecnologia do controle. Ou seja, uma tecnologia que permita o controle das atividades, e isto leva-me a concluir esta primeira parte, teoria. O que é que são, digamos, as redes são formas de sociabilidade. A sociabilidade e a comunicação são as características essenciais da espécie humana. Não são únicas na espécie humana, em relação a outras espécies, mas são aquelas que estão mais desenvolvidas em relação a todas as outras espécies. E, portanto, elas são naturais. Nós queremos encontrar-nos com outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos, sozinhas. E, portanto, o que as redes fazem é absorver a potencialidade da comunicação. Mas fazem sob uma forma específica, o capitalismo de vigilância. E o capitalismo de vigilância descobriu, e foi a Google que descobriu isto e que passou a utilizá-lo muito recentemente, é desde 2003 que estes conceitos são absorvidos dentro destas empresas, e é depois de 2005 e depois de 2010 que elas explodem usando toda a sua potencialidade. A Google começou, e outras depois disso, a explorar os dados sobre a vida, ou seja, nós próprios, digamos, o conceito de exploração deve ser relativamente adaptado, porque nós pensávamos sempre nele como a exploração do trabalho, exploração do que os seres humanos fazem, do valor que acrescentam à mercadoria. E isso é verdade. Mas agora há outra dimensão da exploração, que é o das pessoas como fornecedores de dados, ou seja, a sua própria existência passa a ser objeto de exploração. E isso permite o controle comportamental, aquilo que o Skinner sugeria, e através das empresas que são as mais poderosas e também as mais opacas multinacionais da história. Usando para isso uma série de biombos. Há 10 anos atrás, um estudante de doutoramento fez um estudo sobre as declarações de privacidade que nós aceitamos quando utilizamos uma aplicação. Estudou os 75 sítios da internet mais comuns e foi ver os textos de privacidade que eles tinham. E calculou quanto tempo demoraria a ler os textos das 75 aplicações mais comumente utilizadas. 244 horas. Ou seja, 6 semanas com 8 horas por dia, de segunda ao fim de sexta-feira, era o que era necessário para nós lermos aquilo que não lemos. E, portanto, esta tecnologia permite criar, através destes biombos, criar uma ilusão de identidade, porque é uma relação social. Nós vivemos numa relação social, mas ela é intermediada pela máquina. A nossa amizade é o like. E, portanto, nós criamos a nossa própria personalidade, que até pode ser fantasiosa. Há um estudo de um fundador do Facebook que diz que cerca de 50% dos perfis do Facebook são falsos. A empresa rejeitou e disse, não, só 1 em 20, só 5%. Não sabemos a verdade, mas há uma enorme dimensão de são falsos, ou sendo verdadeiros, são falsificados. Ilusão de identidade. O que quer dizer uma sociedade que é intensamente comunicacional, hipercomunicacional, mas não tem socialização. E a hipercomunicação cria uma forma de comunicação que é a avalanche, na verdade o modo pânico. Não havendo intermediação, a intercomunicação depende da temperatura, ou seja, do enunciado, vergonha, diz o Ventura, é assim que isto pode funcionar, ou seja, quanto mais gritada for, mais comunicante ela se torna, e isto conduz a dois efeitos, que é um efeito de conformação, ou seja, de criação de devoções, de bolhas,
e é um efeito de tribalização, ou seja, de radicalização da incomunicabilidade. No máximo de comunicação, nós temos um máximo de incomunicabilidade. E isso é a política algoritmo. A política algoritmo e os partidos algoritmo é utilizar a capacidade da berraria, a capacidade do insulto, não como uma forma de narrativa, mas como uma forma de criação de comunicação, como uma linguagem organizada entre as pessoas. E, portanto, temos a Apple é sim a multinacional mais poderosa do planeta, e eu já vou voltar depois ainda a isso. Segundo tópico. O Bitcoin é uma moeda. Vocês já ouviram falar do Bitcoin? Bom, o que é uma moeda? Uma moeda é algo que serve para três coisas. Serve para trocar, pagamos produtos ou serviços com isso. É uma reserva de valor, nós depositamos, guardamos, e é uma unidade de conta. Ou seja, é uma referência de uma mercadoria especial, de um produto especial, pelo qual todos os outros se trocam, e nós sabemos que um pão custa tantos cêntimos e que uma assinatura de um jornal custa tantos euros. E, portanto, são referidos ao mesmo produto, que é a moeda. É uma referência de valor. O Bitcoin não é uma moeda. Já vos vou falar de muitas outras coisas que não são moedas. A pergunta, no entanto, é saber se é um bom negócio. Isto é a evolução do Bitcoin. O Bitcoin, em 2018, teve um enorme salto, vocês veem aí o pico, mais ou menos ao meio do vosso gráfico, depois desceu, e ultimamente tem subido muito. Portanto, o Bitcoin, já vos vou mostrar o que aconteceu nos primeiros dias de janeiro deste ano, mas veem aí na ponta, portanto está a mais de 65 mil dólares um Bitcoin. O Bitcoin, eu creio que estão familiarizados, mas é uma invenção digital que tem um número limitado, não podem ser produzidos mais, cujo esforço de busca exige mecanismos de mineração que, aliás, implicam coisas extraordinárias. O total do consumo de energia utilizado pela mineração do Bitcoin é 3 vezes a utilização anual da energia de Portugal. É o equivalente à energia da Nova Zelândia ou à energia da Argentina. A Argentina tem 4 vezes a população de Portugal ou 5 vezes a população de Portugal. Isto porque há cada vez menos bitcoins que não estejam apropriados por alguém, embora quem o tem, naturalmente, possa vendê-los. Portanto, é um produto financeiro, sim, e um excelente negócio. Quem comprou bitcoins barato no baixo deste gráfico e hoje os tem, pode considerar-se riquíssimo, que é um esplêndido argumento para dizer: você não gosta, então não gostaria de ter um na sua carteira. É claro, quando comparamos o Bitcoin com a evolução das bolsas, veem aí mais em detalhe só até ao princípio de 2021. Em janeiro, fevereiro e março subiu muito mais do que isto. Aqui está em 19 mil, já chegou ao triplo. Ele triplicou, na verdade, em 2020 até agora, multiplicou por 6 o seu valor. 600% de crescimento. É claro que as bolsas também subiram. E vem ao lado direito as bolsas, o índice geral das bolsas, da Bolsa norte-americana, também subiu muito. O ano de 2020 foi um esplêndido negócio, o melhor de sempre para as bolsas mundiais e o melhor de sempre para o Bitcoin e para outros produtos financeiros. É claro que grandes subidas do valor nós já conhecemos no passado. Vou-vos dar um exemplo, que é um dos exemplos mais curiosos, na verdade é o primeiro exemplo bem estudado na história da finança. Digamos, isto ainda não é o capitalismo financeiro, é século XVII, princípio do século XVII, primeiro terço do século XVII, foi a tulipomania. Mas é o caso de preços especulativos. Vocês têm do lado esquerdo um desenho da evolução dos preços da época, mais ou menos da época. Vem que em novembro de 12 uma tulipa valia menos de 10 florins. Portanto, a tulipa, flor da Holanda, que tem uma duração limitada, mas enfim, não é bem como uma rosa, não dura um dia, e que é muito considerada, sobretudo algumas estirpes, algumas espécies dessa flor. E por um processo de especulação, subiu desses 10 florins para 100, para 150, chegou a 200, chegou a 250, e houve algumas tulipas muito raras que chegaram a ser vendidas a 2.500 florins. Ou seja, mais ou menos 10 anos do salário de um trabalhador, de um artesão muito qualificado na Holanda, por uma flor. E depois caiu.
E ao lado direito tem um quadro que eu gosto imenso, que é um quadro do Bruegel, um grande pintor holandês dessa época. Se vocês olharem para ele, é uma sociedade de macacos, e tem do lado esquerdo em baixo um canteiro de tulipas. Portanto, tem várias classes de macacos, estão em cima a almoçar, são a aristocracia, uns que vêm, uns estão vestidos de trabalhadores, uns carregam produtos, etc., uns vestidos de gibão, e eles andam ali à volta da economia das tulipas. A tulipa era a sua fortuna. Portanto, isto é um cartoon do século XVII, se quiserem, uma brincadeira, um sarcasmo com o que foi a tulipomania. Portanto, preços sobem e descem. O problema é, na estrutura financeira atual, o que é que são estes preços? Porquê é que isto acontece? Porquê é que o capitalista mais rico do mundo, o dono da Tesla, o Musk, está a tentar comprar criptomoedas, ou porque é que aplicou, aliás, mais de 1.000 milhões de dólares, 1.500 milhões de dólares em criptomoedas, portanto, e em particular em Bitcoin. Há várias criptomoedas, não é a única. Bom, na verdade, o que acontece é que esse tipo de produtos financeiros não servem para troca, portanto, não são moedas. Imaginem, alguém vos deixa, a tia que vive nos Estados Unidos morreu, não tem herdeiros e deixou-vos um Bitcoin. Vale 65 mil dólares. Vocês vão comprar o jornal com o Bitcoin? Vão comprar um computador com o Bitcoin? Bom, vão guardá-lo na expectativa, falso ou certa, não sei, de que ele possa vir a valer o dobro, porque há um mês valia 3 vezes menos. E, portanto, ninguém usa para compras, só usam para reserva de valor. Na verdade, quando há empresas que dizem nós aceitamos que nos paguem criptomoedas, é uma gigantesca fraude. Querem enganar as pessoas, querem que lhes deem algo na expectativa de poder usar isso para pôr num tesourinho e poder valorizar muito. Se vai valorizar ou não, exemplo da tulipomania, não sabemos. Mas como as criptomoedas, há outras criptomoedas ou outros produtos financeiros deste tipo. Dou-vos 3 exemplos mais curiosos. Um que se chama o Coiny, que é o que está do lado esquerdo, que é uma moeda, a partir da cara de Kanye West, que é um rapper, como sabem, apoiava o Trump. Isto já acabou agora há pouco tempo, mas durante um tempo foram vendidos um pequeno lote de coins. Ao centro tem o Dogecoin, que é uma pertença moeda, criptomoeda criada a partir da cara do cão do seu proprietário, e depois tem os CryptoKitties, que são outras coisas parecidas com uns gatinhos. Tudo é possível, mas são produtos que podem valer dinheiro. Esta semana foi vendido este quadro. Este quadro não é um quadro, é um JPEG. Portanto, ou seja, é um produto digital, mas como foi construído por uma blockchain, que é a tecnologia utilizada por estas criptomoedas, é único. Chamam-lhe non-fungible token, portanto, uma ficha que não é fungível, que não pode ser reproduzível, não pode ser trocável. Portanto, é um produto único, objeto de arte, foi vendido por 69 milhões de dólares. E foi feito por um artista digital que se chama Beeple. Ele é o terceiro artista vivo a vender um quadro por um valor mais elevado. E esta montagem digital foi vendida por preços superiores a quadros do Goya ou do Turner. Portanto, é um produto financeiro. Terá o valor artístico que tiver, vocês interpretem como entenderem, mas, portanto, isto entra numa categoria como o Dogecoin ou outros produtos, como o Bitcoin. Os defensores do Bitcoin ficariam muito ofendidos por ouvir esta comparação, mas são produtos financeiros com uma produção razoavelmente ou absolutamente controlada e cujo valor depende unicamente da procura que lhe é dirigida, ou seja, da sua valorização especulativa. Na verdade, nós conhecemos isso em pequena escala de outras formas. Por exemplo, os cromos, os selos, coleções de selos raros, podem ser vendidos. Coleções de moedas raras podem ser vendidas. Tornam-se produtos financeiros porque, tendo uma oferta limitada e havendo uma procura grande por razões simbólicas ou por razões culturais, ou porque a sua valorização dá uma expectativa de negócio aos seus detentores, são lugar de aplicação de poupanças.
só que, digamos, a escala relativamente contida em que culturalmente esse tipo de operações se fazia é pulverizada quando o sistema financeiro ganha uma grande dimensão. Portanto, segundo ponto, teoria. O Bitcoin não é uma moeda, como nada do que eu vos apresentei é uma moeda, embora possa ser comprado e vendido. É um ativo financeiro. E os ativos financeiros são vendidos e que são comprados. O seu valor em si não existe. É um valor totalmente fictício. Na verdade, só depende da expectativa da valorização permanente. E isso significa que pode gerar lucros. Pode-se ganhar muito dinheiro tendo comprado barato e tendo vendido caro. Embora, em geral, as pessoas que têm o produto que vale muito mais não o vão vender. E têm digamos, uma reserva de valor fictícia. Ela só se realizaria se o vendessem. Mas não o vendem porque esperam que ele se valorize ainda mais. Pode acontecer ou não. Mas porquê é que isto acontece e porquê é que passamos da banca da filatelia ou das moedas raras nos mercados de antiguidades para um sistema financeiro que promove criptokitties ou produtos deste tipo? Porque, na verdade, a financiarização multiplicou a atração para a estrutura financeira de uma grande parte da valorização da produção mundial e das poupanças mundiais, ou da poupança em termos gerais. Isso permite-me voltar atrás ao ponto anterior e perguntar então a Apple vale a tal capitalização? Bom, teoricamente não, porque ninguém vai vender os 2.000 milhões de dólares das ações que tem entre carteiras de muitos milhares de pessoas. Não o vão vender. Mas talvez a resposta seja o contrário. Talvez a Apple valha muito mais do que os 2.000 milhões. Porque o poder que ela tem efetivo pode valer mais do que isso. A Apple é hoje, no universo das Big Tech, a empresa que tem a estrutura mais completa de produção. Porque produz o smartphone que nós utilizamos, vende na Apple Store as aplicações e até pode condicionar as aplicações que nós podemos utilizar ou não, e pode começar a intervir noutro tipo de mercados. Por isso é que quer atacar o Facebook e destruir o Facebook, que aliás tornou-se um ataque que se tornou muito popular, devo dizer-vos, porque o Zuckerberg foi um dos grandes apoiantes do Trump e ficou muito abalado pelo ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro. E há hoje, aliás, uma grande pressão para dividir o WhatsApp do Facebook, para obrigar o Facebook a vender o WhatsApp e a vender o Instagram, que são os seus as suas duas outras grandes marcas. Já vou voltar ainda ao ponto 1 e 2 na conclusão. Terceiro, mais curto, a uberização do trabalho. Este gráfico mostra-vos o que se chama economia de partilha. Já vos vou dizer umas palavras sobre a ambiguidade e até o caráter muito, se não mesmo sinistro, do conceito usado de economia de partilha. É o emprego em plataformas digitais. Eu tirei isto de um jornal como estava e dizia mesmo emprego em plataformas digitais, é verdade, e depois dizia economia de partilha. Tudo isto é sempre apresentado de uma forma maravilhosa. Não é? Economia de partilha é um termo maravilhoso. Globalização é um termo maravilhoso. E toda a evolução do capitalismo de vigilância e do capitalismo tardio no nosso tempo é sempre narrado de uma forma fabulosa, de uma forma lendária, criando uma lenda. Neste caso, é emprego em plataformas digitais. Portugal é o país, isto é um estudo da Comissão Europeia, que tem a terceira maior intensidade depois do Reino Unido e da Espanha em emprego em plataformas digitais. A Uber é um dos mais conhecidos. A Uber tem 5.000 e quase 6.000 funcionários que fingem que não são funcionários. Em Lisboa há cerca de 3.700 taxistas da Uber. Como sabem, já o Reino Unido e recentemente Espanha deliberaram que todos estes funcionários teriam que ser reconhecidos como funcionários, ter direito a prestações sociais, segurança social, férias, etc., etc. E, portanto, há aqui um conflito importante neste contexto. Mas é esta a dimensão. Segunda dimensão da uberização do trabalho, em termos gerais, ou seja, da economia do biscate. Isto é a evolução dos trabalhadores e trabalhadoras com contrato coletivo em Portugal. 2008, antes da última recessão, há 10 anos, quase 2 milhões de pessoas. Metade dos trabalhadores. Quase metade dos trabalhadores. Baixa em 2010,
2012, período da Troika, 2014, baixa para cerca de 1/8 do valor que tinha, portanto há 70% de trabalhadores que tinham contrato coletivo e que deixaram de ter. Em 2015, 2018 e 2020 há uma recuperação quase para metade, quase 865 mil trabalhadores, há um pequeno, mas significativo aumento da contratação coletiva, mas a contratação coletiva ainda é menos de 1/4 da força de trabalho em Portugal. Efeitos que isto tem: se não há contrato coletivo, não há sindicato. A queda da sindicalização vem aí por um período histórico. Eu comparei Portugal com os Estados Unidos, à esquerda dos Estados Unidos. A sindicalização dos Estados Unidos foi sempre muito mais pequena que em Portugal, 25% há 50 anos, e é hoje da ordem dos 5 a 7% da população ativa. Isto permite explicar muitas coisas sobre a forma como a população pode ser representada por forças populistas agressivas, como Trump e algumas outras. À direita tem Portugal, com dois dados da OCDE, não são exatamente iguais, dados de um livro verde que o Ministério do Trabalho fez há algum tempo atrás, nem sempre na mesma data, 60% ou mais de 50% no final dos anos 70 e em 1980, baixa para cerca de 10% ou 15% em 2016, provavelmente agora ainda é um pouco mais baixo. É uma tragédia do ponto de vista da representação social. Pronto, isto permite-me chegar já à teoria. O que é a economia do pescate? Esta tal economia da partilha. Bom, e queria começar a tratar isto de uma forma um bocadinho mais genérica. O capitalismo tardio, ou seja, se considerarmos o século XIX como a emergência do capitalismo concorrencial e depois do imperialismo e do capitalismo financeiro na segunda metade do século, dominação Grã-Bretanha, depois o século XX como segundo grande período, com o capitalismo financeiro moderno, dominação dos Estados Unidos, emergência da Alemanha, as duas guerras mundiais. O capitalismo tardio seria uma terceira fase deste capitalismo. E é o que corresponde a este período de grande expansão da globalização, da financiarização, e com um regime de acumulação financeira. O regime de acumulação é financeiro, baseado em algumas características, sobretudo 5. Primeiro, no desenvolvimento do capital fictício, ou seja, numa enorme valorização do poder do capital a partir da expectativa sobre os seus ganhos futuros. E por isso se chama fictício. O Bitcoin é capital fictício. Não quer dizer que o capital fictício não possa provocar lucros. Provoca e acumula lucros. É um regime de acumulação. Mas a dimensão do seu fluxo é projetado no futuro a partir de expectativas e incertezas e, portanto, a partir do poder. Qual é esse poder? Segunda característica, é a renda financeira. O capital fictício vive de rendas. O capitalismo é uma economia de dívida. O capital fictício é a economia em que a dívida é imposta ou protegida por um sistema de garantia de renda. Por exemplo, parcerias público-privado. Garantem que nas autoestradas, ou nos hospitais, ou noutros setores, há um pagamento que é retirado dos impostos, portanto retirado da receita orçamental, para garantir as taxas de rentabilidade dessas empresas. Renda garantida. Ora, para garantir este tipo de rendas, é preciso uma posição de poder autoritário. O capitalismo tardio e o regime de acumulação baseado no capital fictício necessita ter poder autoritário, porque vai retirar da vida social, em sociedades de escassez e de enorme desigualdade e de percepção e conhecimento da desigualdade, a capacidade de respostas a necessidades elementares. Isso só pode ser feito de uma forma autoritária. Dizer que o Mexia vai receber durante 3 anos 800 mil euros por ano já não trabalhando numa empresa, resulta sempre do poder de imposição de uma norma desigual, ou seja, do autoritarismo. Terceira característica, extração da mais-valia absoluta. O capitalismo progrediu sempre
aumentando a intensidade do trabalho, mais-valia relativa. Ou seja, o trabalhador é mais produtivo, produz mais. O tempo que é o tempo que não lhe é pago por via do salário, é muito mais produtivo, mais-valia relativa. Agora há uma alteração em que, além dos processos de mais-valia relativa, que não deixam de existir, há um desenvolvimento da mais-valia absoluta, redução estrutural do salário direto, redução da contratação coletiva, redução dos salários. Os trabalhadores qualificados hoje têm um salário de entrada no trabalho e de percurso de carreira profissional muito mais baixo do que tinham as carreiras profissionais da geração anterior. E é por isso que as gerações sucessivas têm um trabalho mais precarizado e, portanto, mais barato. A redução estrutural do salário direto é mais-valia absoluta. Acresce ainda que há uma outra forma de extração de valor, além da mais-valia em termos diretos. E muitas vezes os economistas críticos, os marxistas, tiveram pouca atenção a isso, que é a redução do salário indireto. Reparem, nós, se temos um emprego, temos um salário direto, é o que recebemos, mas temos um outro salário indireto, que é o financiamento do passo social. É o facto de podermos ir a um hospital e não pagar como se fosse um hospital privado. Ou seja, ter um investimento que é pago por nós naquilo que descontamos do salário e pagamos como impostos e que são utilizados para nos devolver uma parte do salário em salário indireto, bem-estar social. Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social, etc. A redução do salário indireto é um dos grandes conflitos no capitalismo tardio. Disputa para a privatização da Segurança Social. Venda dos hospitais, diz a Iniciativa Liberal ou Chega. Privatização de bens públicos, venda da TAP, privatização da TAP, privatização da ANA, da EDP, da REN, venda de bens públicos. Portanto, tudo isso reduz o nosso salário indireto e é, portanto, uma forma de exploração. E, finalmente, a desproteção e precarização do trabalho, portanto, para acentuar esta pressão e a criação de um desemprego estrutural permanente, é uma das razões também para o racismo e para a forma como os imigrantes são, ao mesmo tempo, atraídos e brutalizados na sociedade do capitalismo tardio. E último ponto, do qual vocês esperavam tanto. A economia da partilha e a mercadorização da vida, também agora mais em conclusão. Já vos disse duas vezes que o capitalismo, como é um capitalismo de comunicação, utiliza um truque, que podíamos chamar o truque do judo. Se houver alguma judoca, não se sinta ofendida, porque sabe que se pode aplicar isto. Ou seja, usar a força do adversário para o deitar abaixo. Qual é o truque do judo? É utilizar as nossas expectativas, as nossas esperanças, as nossas palavras para fazer exatamente o contrário. Economia da partilha é maravilhoso, globalização é maravilhoso, viver em rede, mas que coisa maravilhosa. Há um estudo feito há pouco tempo numa revista de psicologia que prova que as pessoas estão no Facebook, que só cerca de 9% das pessoas que estão no Facebook estão realmente em interação com algumas outras. Na verdade, a maior parte das pessoas estão a depositar conteúdos no vazio. Vazio que depois, aliás, é gerido por um algoritmo que por acaso é secreto, que vai determinar a forma como ele é disseminado ao longo do tempo. Mas temos a percepção, a ilusão, não só da identidade como da partilha. As criptomoedas. Se quiserem até poderia acrescentar os movimentos anti-vacinas ou alguns outros que utilizam os discursos da esquerda sobre as conspirações das farmacêuticas ou o abuso do poder das farmacêuticas para promover ideias tão retrógradas como o anti-vacinas. A ideia do rendimento básico universal. A ideia de que toda a gente deve ter, a ideia maravilhosa, aliás, toda a gente deve ter acesso a condições elementares de dignidade, que é utilizado, por exemplo, o Carlos Moedas. Foi o tema da comunicação dele ao último congresso do PSD para explicar que o Serviço Nacional de Saúde podia ser vendido porque se dava às pessoas uma prestação de misericórdia, os tais 400 ou 500 euros, e pronto, cada um se safe no hospital como puder, era maravilhoso do ponto de vista financeiro. Ou até o capitalismo verde. Tudo isso é truque do judo. Ora bem, isso, portanto, permite-me juntar agora estes 4 temas. Porquê é que a agenda neoliberal tem a característica que tem?
Porque o capitalismo tardio é um sucesso, a maior empresa do mundo, as empresas mais poderosas do mundo, um controle sobre a pessoa como mercadoria e não só o seu trabalho como mercadoria. Nós próprios somos explorados. O termo em tecnologia de comunicação, como sabem, é mineração. Portanto, eles escavam minas dentro de nós para usar os dados sobre o nosso comportamento para explicitar às empresas de publicidade como é que a publicidade nos deve chegar e ser dirigida. O que, evidentemente, tem logo uma tecnologia de controle poderosíssima. E não se iludam, não foi o Trump só que o começou nem o Cambridge Analytica. Eu publiquei recentemente um texto, aliás, está no texto que vos enviei, com o estudo de um jornalista que acompanhou a campanha do Obama, 8 anos antes do Trump. E o Obama utilizou dados do Facebook e o seu gestor de conta declara a esse jornalista: isto é maravilhoso, nós sabemos no que as pessoas vão votar antes delas próprias terem decidido. Portanto, e era o princípio, estamos a falar há 12 anos atrás, era o princípio da tecnologia da vigilância. Claro, ganhou uma dimensão e uma sofisticação enorme. Porquê que este capitalismo, que é um sucesso, é um fracasso ao mesmo tempo? Porque, na realidade, o regime de acumulação é um regime que permite taxas de lucro muito baixas. O desenvolvimento da rentabilidade do sistema de capital é historicamente mais baixo do que noutros períodos do capitalismo. E por isso se chama a estagnação, taxas de lucro mais baixas, ritmo de acumulação mais baixo, e a agenda neoliberal procura reverter essa situação e transformar o capitalismo tardio num conjunto de armas para alterar esse padrão de estagnação. Globalização, embaraçamento da produção, entrada dos trabalhadores chineses como fábrica do mundo, entrada dos trabalhadores do leste europeu, financiarização, a economia das rendas, precarização do trabalho. 3 características fundamentais. Todas elas exigem autoritarismo. E por isso o Trump não é um palhaço que aparece por surpresa no sistema, é uma das expressões possíveis, porque haverá outros Trumps depois do Trump, da forma de deslocar para um autoritarismo que proteja a financiarização, a precarização e a globalização, porventura, sob formas diferentes. Mas como o autoritarismo existe num modo de hipercomunicação, é por isso que surge que ele se exprime sob a forma de bufões. O Trump, o Bolsonaro, o Modi na Índia, o Orbán na Hungria, o Ventura em Portugal, ou alguns outros. O sucesso é possível para os bufões porque são os que utilizam melhor a tribalização da sociedade que a gestão das redes, como as conhecemos, incentiva. Isso leva também a uma enorme agressividade da política, a que, como outros autores, eu usei o termo de necropolítica, o supremacismo, ou seja, o racismo. É tão importante na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram centenas de anos enfim, antes da independência, não é? Portanto, e nos primeiros 100 anos da independência, os seus primeiros 100 anos de país independente foram de escravatura, e depois teve 150 anos de supremacismo branco. Uma história que está escrita na história do colonialismo português e do seu racismo estrutural, ou de muitos outros. Tudo isso é necropolítica, como é, aliás, o confessionalismo. Quer dizer, que haja a possibilidade de termos Estados pastorais em que a ideologia de referência é um confessionalismo, portanto é uma doutrina religiosa, portanto é uma forma de organização religiosa, uma forma de submissão a um confessionalismo, é uma das expressões da necropolítica. Porquê é que um sistema destes tem força? Bom, tem força porque ele é inclusivo. Na verdade, ele inclui dividindo, mas inclui. Todos fazemos parte do mercado. Na verdade, não só todos vivemos no mercado, mas todos passamos a ser o mercado. O capitalismo puro é o capitalismo mais desenvolvido que nós conhecemos até agora, porque inclui tudo. A cultura é parte da mercadoria, a comunicação é parte da mercadoria e os próprios espaços privados são parte da mercadoria. As nossas fotografias, os nossos likes. Parênteses. Há empresas, há bancos
hoje que para tomarem uma decisão sobre a concessão do crédito, vão verificar o historial de quantos amigos temos no Facebook, quem são eles, como é que eles podem ser definidos, quantos likes é que fazemos e a quê, e que percursos é que temos, por exemplo, até quantas vezes carregamos o telemóvel. Porque isto é um dos medidores possíveis sobre a intensidade da nossa rede e da nossa comunicação. E, portanto, estas formas de inclusão são o capitalismo mais puro, no sentido em que expandiu o universo da mercadoria a algo que era impensável nos tempos do Marx ou dos economistas clássicos do século XIX, que descobriram precisamente que o valor, que a produção de valor era a mercadoria mais importante, ou seja, o trabalho. A mercadoria hoje é o trabalho, quem produz o trabalho e o comportamento de quem produz o trabalho. Ou seja, a nossa intensidade da vida social é a mercadoria última que o capitalismo de vigilância e o capitalismo tardio utiliza. E por isso, porque inclui para organizar a exclusão, porque inclui para organizar a partição entre classes e porque inclui para organizar estas formas de desigualdade e discriminação e um poder autoritário nesse contexto, é um sistema adaptativo que, como os anteriores, como com as outras formas de capitalismo, se reproduz a si próprio, mas se reproduz a si próprio utilizando a vida. E se quiserem, a comparação mais exata que podemos ter é com um vírus. O vírus é aquilo que vive da vida, que precisa de ter a vida para viver, e precisa ter a vida para se desenvolver, e tem que se adaptar a todas as formas. Nós atualmente somos todos especialistas em pandemia, e em virologia e em epidemiologia, e sabemos bem que as novas estirpes dos vírus se vão adaptando à medida que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Pensem no capitalismo tardio como um vírus, e acho que sabem o essencial da sua história. E creio que é tudo por agora. Ao vosso dispor. Obrigada, Francisco. E então vamos abrir as inscrições no chat. Peço só que não excedam os 2-3 minutos de intervenção, que sejam breves para que todas as pessoas depois consigam colocar as suas questões, porque temos tempo a cumprir e convém sobrar sempre 5 a 10 minutos finais para as respostas. Já temos aqui uma inscrição. Joana Filipe Alvito e prepara Hugo Monteiro. Bom dia, estão-me a ouvir? Sim. Sim. Muito obrigada por esta sessão, foi muito interessante. Eu tenho aqui, gostava de saber qual é que era a perspectiva do Francisco em relação a dois tópicos relacionados com a questão das criptomoedas, que têm alguma atualidade. Agora deixamos de ouvir. Joana, deixamos de ouvir. O microfone está... Eu creio que foi a anfitriã que me retirou o som, porque eu depois não conseguia voltar a ativar. Peço desculpa. Que criptomoedas, pronto. Pronto, pimbas. Exatamente. Mas pronto, por questão, portanto, os tópicos que eu gostaria de colocar aqui a debate. As recentes experiências com moedas digitais emitidas por bancos centrais, temos experiência na Suécia, na China e etc., portanto, que são centrally backed, portanto, centrally issued e centrally backed, e, portanto, nesse sentido, oferecem, portanto, um enquadramento um bocadinho diferente daquilo que é a Bitcoin, que foi a criptomoeda original, por assim dizer, e abrem outras possibilidades também por causa desse enquadramento. E também uma experiência muito, muito recente com uma empresa que se chama Anchorage, que é o primeiro banco de criptomoedas, federally chartered nos Estados Unidos, portanto certificado pelas autoridades económicas americanas, que tem um projeto agora com a Visa, que implica que a Visa vai colocar a sua rede de pagamentos à disposição em parceria com aquele banco e que vai possibilitar a troca de bens e ativos digitais com criptomoedas armazenadas naquele banco. Portanto, aqui
inicialmente com o Bitcoin, a questão de não haver valor intrínseco era mais ou menos, destas moedas, era mais ou menos pacífica. Agora, com estas experiências, será que não podemos entrar aqui numa era em que este tipo de experiências conferem valor intrínseco a estas moedas? Portanto, gostava bastante de ouvir o Francisco em relação a isto. Obrigada. O sistema é dar a palavra a várias pessoas, é isso? Ana? Sim, perdi-me, peço desculpa. Hugo Monteiro e prepara Rodrigo Silva. Obrigado, bom dia a todos e a todas. A minha primeira pergunta direta é perguntar se considerarias um dos truques do judo a chamada democratização bolsista, tomando como exemplo aquilo que aconteceu recentemente com aquela... GameStop. Exatamente. Tomando isso como exemplo. Uma segunda questão rápida. Alguma esquerda vê, principalmente nos Estados Unidos, vê a Organização dos Trabalhadores da Amazon como uma das grandes, talvez uma das grandes futuras conquistas da organização e do movimento popular. Se verias isso como um sinal de uma reinvenção sindical, digamos, ou, pelo contrário, se isto não é uma espécie de alternativa àquilo que nós entendíamos e entendemos tradicionalmente por sindicatos. É isto. Rodrigo Silva e prepara Tiago Rolo. Ora, bom dia. A minha pergunta vai no sentido das Big Techs e especialmente com aquilo que se passou na Austrália recentemente, em que quando o governo australiano tentou impor umas taxas sobre o jornalismo no Facebook e noutras grandes companhias, que o mesmo simplesmente decidiu cancelar contas de jornais e posteriormente também cancelar algumas páginas do governo australiano, páginas tão importantes como as da saúde. Simplesmente decidiu que agora não havia essas páginas. O que já tínhamos visto isso em atuações com o Trump, bem feita, também com a página do exército da Birmânia, a quando do golpe de Estado, mas na Austrália, por o governo australiano impor algumas taxas, decidiram cortar-lhes a torneira de informação, digamos assim. A minha pergunta é: como é que um Estado consegue dominar estas Big Techs? É isso. Obrigado. Tiago Rolo e prepara Eduardo. Boa tarde. Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Francisco Louçã seria: eu tenho leio algumas coisas sobre a decrescente sindicalização, mesmo em Portugal. O que é que poderia ser feito para melhorar isto? Se pode... Porque eu sinto que eu tenho 19 anos e sinto que é muito pouco falado com os jovens e mesmo em família nunca a sindicalização é muito diabolizada. E eu gostava de saber o que é que se podia fazer para melhorar essa situação. Muito obrigado. Talvez, Francisco, como é que preferes? Respondes a estas agora e depois fazemos uma segunda ronda de perguntas para não ficar tudo muito acumulado e pode se tornar confuso. Se quiseres. Ok. Bom, muito telegraficamente peço desculpa porque todas as questões exigiam mais reflexão e em alguns casos, como vos vou dizer, mobilizar outros conhecimentos, porque em alguns casos eu não tenho resposta.
Sobre a Joana, sim, eu conheço algumas experiências de moedas digitais dos bancos centrais. Os bancos centrais estão a fazer isso com muito cuidado. Há experiências fracassadas, não é? Que é o caso da moeda digital da Venezuela, compreende-se, porque foi, enfim, uma tentativa muito pouco sustentada, mas os bancos centrais estão a fazer isso cada vez de uma forma mais sistemática. Há encontros entre bancos centrais, há alguma preparação conjunta, e eu percebo que tenha sentido criar moedas digitais ou meios de pagamento facilitados, embora, se eles vierem a ser generalizados, isso muda a função do Banco Central. Eu não tenho nenhuma antipatia por esse tipo de mudança, porque na verdade significaria que o Banco Central passaria a disponibilizar mecanismos de pagamento aos cidadãos, coisa que hoje não faz. O facto de haver uma proteção de uma entidade pública e verificável é um suporte que a diferencia muito das criptomoedas. E, na verdade, repara, Joana, as moedas em si nunca tiveram um valor intrínseco, ou melhor, o valor intrínseco mais importante da moeda fiduciária dos dias de hoje, desde que ela já não tem equiparação com o ouro, ou só muito simbólica, é a confiança. E a confiança é a confiança no Estado, a confiança no Banco Central, a confiança na referência da economia nacional. Eu acho que esse valor intrínseco não se pode perder e não pode ser privatizado. E por isso acho que se deve explorar as possibilidades dos bancos centrais poderem ter um papel diferente. Até acho que a doutrina da independência dos bancos centrais é um absurdo muito recente, mas acho interessante esse processo, e acho fundamental diferenciá-lo da privatização da emissão monetária. Ou seja, da ideia de que o sistema financeiro se deve basear na generalização de compra e venda de títulos como meios de pagamento correntes. O Facebook está a tentar, agora recuou um pouco, criar uma criptomoeda, não é? Para fazer os seus próprios pagamentos. E todo esse processo de privatização me parece perigosíssimo. Por isso, ao contrário, acho razoável que os bancos centrais procurem impedir esse processo com uma alternativa com garantia. Sobre a segunda pergunta, eu não conheço o Anchorage e não conheço esse processo e, portanto, não, e a relação com o Visa não te quero dar uma resposta. Não o conheço. Sobre democratização financeira, quer dizer, a possibilidade dos pequenos acionistas participarem em decisões das Assembleias Gerais ou de poderem intervir em mercados de flutuação de preços, de preços, sempre existiu, está totalmente limitado do ponto de vista estatutário, não é? Portanto, tem de facto muito pouco peso das Assembleias das empresas, mas já houve várias histórias de tentativa de afastar administradores ou de condicionar administradores por via da democracia assembleária. Tem muitos limites e raras vezes triunfou. No GameStop é um bocadinho diferente, né? Foi uma tentativa de revolta e de punição de um fundo financeiro por pequenas aplicações, por castigo. Na verdade, o destino económico dessas aplicações é perderem. Só que, como são muitas, levaram à falência o hedge fund que apostou no fim do GameStop, sendo que o GameStop vai mesmo acabar. Não é? Portanto, porque hoje em dia uma empresa com 5.000 lojas nos Estados Unidos para alugar software, como vocês imaginam, nenhum de vocês vai alugar software a uma loja, não é verdade? Portanto, vão comprar aplicações online, portanto, isso já não funciona. Mas o que mostrou, sobretudo, foi uma percepção pública de muitas pessoas, de muitos milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, que estão fartas da prepotência destas empresas piratas. E isso em si é interessante. A tua segunda pergunta está muito relacionada com a do Tiago Rolo. Já houve protestos de trabalhadores em várias destas empresas. Houve 18.000 trabalhadores da Google que fizeram uma greve. Mas na Google só há 0,3% de sindicalização, é quase nada. Na Amazon, o que está em causa é saber se numa grande empresa, numa grande unidade da Amazon, tem 5.700 trabalhadores no Alabama, se a maioria dos trabalhadores aceita criar uma secção sindical, uma comissão sindical da empresa, um sindicato da empresa, enfim, como seja. Mas é um sindicato, tem uma estrutura sindical. É muito inovador se eles ganharem, porque a Amazon fez tudo para os impedir. Não deu dinheiro aos trabalhadores se não se sindicalizassem, fez rigorosamente tudo.
E eles sindicalizados poderia ser o primeiro exemplo de como uma grande unidade destas pode ter uma missão sindical. Dito isto, como tu e o Tiago sugerem, é verdade que os sindicatos têm que se adaptar de uma forma diferente, não só por uma questão que os precários inflexíveis e outros têm vindo a suscitar há muito tempo em Portugal, que é a trabalhadora precária, o trabalhador precário tem que ser o centro de uma vida sindical e de uma vida coletiva e cooperativa da associação, mas porque os próprios sindicatos têm que ser sindicatos nas plataformas e muito usando muito sendo plataforma eles próprios, para terem capacidade de comunicação entre si. Finalmente, o Rodrigo Silva. Tanto quanto eu sei, Rodrigo, o Facebook fez tudo o que tu disseste na Austrália, mas depois recuou. Penso não estar enganado. Tu corrigir-me-ás ou alguém me corrigirá. Ele fez isso, o governo australiano quis obrigar o Facebook a pagar às entidades produtoras de conteúdo, jornais e outros, quando são utilizados os seus conteúdos no Facebook. Tem toda a razão, porque na verdade o Facebook está a destruir a publicidade, que era o que alimentava a imprensa e os órgãos de comunicação social, utilizando o que eles fazem, utilizando parcialmente o que eles fazem. Portanto, a posição do governo australiano era corretíssima e agora alguns governos europeus estão a negociar no mesmo sentido. Mas o Facebook, que quis fechar essas páginas e proibir a utilização desses conteúdos para dizer não pagamos, acho que recuou e estabeleceu um acordo com o governo australiano, e esse recuo é significativo. O Facebook está numa situação muito frágil agora. É poderosíssimo, como vos disse, 1/3 do mundo está no Facebook, 1/3 do planeta. Portanto, eles têm um poder enorme. Mas o Trump lixou-os. E a colagem do Facebook ao Trump foi terrível para eles. E, portanto, é o momento de vulnerabilidade em que isto pode ser discutido, ou a divisão do Facebook, a separação do WhatsApp. Como vocês já receberam nos vossos telemóveis, o WhatsApp tem novas regras de privacidade a partir de 15 de maio, que são consideradas muito intrusivas, e que levou muita gente, aliás, a sair do WhatsApp. Bom, quem não possa, quem não queira e tal, mas são muito intrusivas. E está vulnerabilizado por causa disso, está vulnerabilizado por causa do ataque da Apple, está vulnerabilizado por causa do governo australiano, e, portanto, a discussão sobre ou a divisão da empresa ou a responsabilização pela forma como gera os seus conteúdos, tudo isso são opções fortes agora. Passamos então para a segunda ronda de perguntas. Eduardo, e prepara Rui Santos. Vou só pedir, se conseguirem se sentirem confortáveis para ligar a câmara, para haver mais interação e tornar este formato menos estranho. Obrigada. Eduardo, podes falar? Se não, passa ao Rui Santos e depois vem o Eduardo a seguir, não é? Se ele está distraído. Okay. Então... já consigo, não estava a conseguir ativar. Okay. Obrigado pela sessão, eu acho que é muito relevante, muito importante. Eu tenho tentado também debruçar-me sobre esta questão, mais do ponto de vista das redes sociais, das fake news, etc. Do ponto de vista da comunicação, tinha essencialmente duas perguntas, uma mais sobre comunicação e outra mais sobre economia. Assim, eu estando a estudar este fenómeno mais focado na parte da construção viral da realidade, das fake news, da opinião, que agora é também algo que consideramos factual, na informação, na desinformação, há uma crença que me tem vindo a acompanhar, que tem que ver com o seguinte: a partir do momento em que, eu acho que a partir do momento em que se tentar derrubar este sistema através do próprio sistema, tal não será possível. Ou seja, estamos aqui reunidos no Zoom, uma dessas plataformas, intervimos nas redes sociais contra o sistema, mas no dia em que isso for efetivamente uma ameaça real ao sistema, como um vírus, talvez o sistema irá mutar e impedir essa transformação. E, portanto, uma vez que o digital ocupa hoje também uma dimensão social muito relevante, indissociável daquilo que somos, enfim, nas nossas vidas, a primeira questão que colocaria é de que forma é que podemos tentar lutar contra este sistema, uma vez que somos parte integrante dele e que, enfim, temos que participar e vamos continuar também a interagir socialmente através dele.
e afinal somos uma mercadoria nele, mas de que forma é que podemos tentar, enfim, reverter isso? A segunda questão, bem, eu não tenho qualquer formação em economia, não tenho, enfim, grande voto na matéria, não percebo muito disso, mas há algum tempo que eu tenho uma curiosidade, gostava até de te colocar sobre esta bolha do digital, as flutuações da criptomoeda e estas reconversões do capital e do negócio das empresas, como explicavas no início, sobre o negócio do Facebook, da Apple, da Amazon, etc. E em que medida é que isto se pode relacionar com o pêndulo intrigante do Schumpeter e, por um lado, a chamada destruição criadora do capitalismo e, por outro lado, aquilo que ele refere como o evolucionismo, ou seja, aquela linha em que ele diz que os fenómenos sociais constituem um processo único no tempo histórico e a mudança incessante é irreversível e a característica mais evidente. Ou seja, o evolucionismo como um significado, como significando o simples reconhecimento desse facto, e que todo o pensamento sobre fenómenos sociais deve ser evolucionista, ao menos estar apoiado nesta evolução. Ou seja, de que forma é que isto é uma evolução nessa medida e que se pode relacionar então também com essa capacidade destruidora de destruição criadora. Não sei, são só duas curiosidades, não sei se tem alguma relação. Obrigado. E para encerrar esta última ronda de intervenções, Rui Santos. Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim. Ok. Pegando também na questão do Facebook, eu tenho muito interesse nos países anglo-saxónicos, mais do que na Europa, digamos assim, e sigo mais a política dos países anglo-saxónicos. Relativamente ao Facebook, sim, eles reverteram, pegando no que estava a dizer. A ideia que eu fiquei é que aquilo foi mais não uma questão de democratização da economia, mas sim uma questão de lobby, principalmente encabeçado por Robert Murdoch, da Fox News, mais conhecido pela Fox News. A minha questão tem mesmo a ver com as novas formas de rendimento dos mass media, tendo em conta que existe uma grande concentração, principalmente nos países anglo-saxónicos, não tanto em Portugal, existe uma grande concentração de mídia. Obviamente que é muito encabeçado pela televisão, mas só que não é daí que vem a grande parte da influência que eles têm, é mais na concentração de jornais, digamos assim. Se a ideia que tem atualmente dos mass media é a forma que eles têm, que eles estão abruptamente a tentar se adaptar a novas formas de financiamento, visto que as quebras de circulação são terríveis, as pessoas não querem pagar pela informação, muito por parte do Facebook, informação acessível e gratuita. A minha questão é se se está a passar a ideia errada de democratização das redes sociais e do financiamento das redes sociais e do pagamento das empresas que as usufruem, ou mesmo uma questão de lobby. É essa a grande minha questão. Obrigado. Creio que não há mais, não é, Ana? Não, já terminaram. Bom, primeiro só um comentário sobre o Rodrigo colocou no chat uma questão, uma referência, na verdade, uma referência que eu acho que é muito interessante do ponto de vista desta questão dos títulos dos ativos financeiros, dizendo que há uma empresa que tenta criar um mercado de blockchain a partir de momentos do NBA, é como se fossem cromos desportivos, que até podem ser pequenos vídeos, não é? Ou alguma coisa assim. Na verdade, isso é muito generalizado, portanto, são os tais non-fungible tokens, as tais fichas não fungíveis, que seriam produtos de todo o tipo, cromos, se quiserem, ou vídeos, é tudo igual, ou quadros, como aquele que eu vos mostrei de Beeple, que são vendidos. Mas
a versatilidade do sistema financeiro para utilizar produtos, ou noutro caso, apostas como fatores de valorização, é uma tendência que já tem há alguns anos, que se tem desenvolvido exponencialmente e que provavelmente ainda vai crescer, sobretudo se mantivermos uma situação de relativa estagnação, de grandes poupanças não aplicadas e de enormes injeções de liquidez no sistema financeiro, que são multiplicados de formas muito, muito diferentes. Por exemplo, os ativistas climáticos, as pessoas que são ativistas climáticas, estão atentas desde há muito tempo a um mercado de apostas, teoricamente é um mercado de seguros, de swaps, sobre eventos climáticos, que é um mercado financeiro importante, em que, por exemplo, vocês podem comprar um seguro, comprar um swap, sobre um furacão no Texas, ou um tsunami na Tailândia. E se ele ocorrer, serão pagos, porque compraram o seguro. Na verdade, é como fazer um seguro sobre se a casa do meu vizinho vai arder, e se ela arder, magnífico para mim. E, portanto, este mercado financeiro desse tipo de seguros aplicados a eventos climáticos já existe há alguns anos esta parte e tem uma dimensão relativamente significativa. E, portanto, quando passamos para os cromos desportivos ou para o outro tipo de objetos, é simplesmente uma ampliação do capital fictício, da sua titularização, da sua organização. Bom, o Eduardo pergunta sobre os fake news e sobre a viralidade, se o sistema nos pode fechar. Pode. Na verdade, o sistema, digamos, alguns destes sistemas foram forçados para protegerem a sua visibilidade a fechar as contas no Twitter, as contas do Trump, ou a Amazon a retirar os servidores do Parler, que é um sistema equivalente ao WhatsApp, não é? que era utilizado pela extrema-direita nos Estados Unidos, e isso não são necessariamente boas notícias, porque se são estas grandes empresas sem uma regra universalmente aplicável e verificável do ponto de vista democrático, que vão permitir a uns ou a outros que possam ter capacidade de comunicação nas redes sociais, nós podemos achar simpático que os tweets do Trump não continuem a incendiar, mas ele terá muitas outras formas de o fazer, e o sinal que é dado é que, de facto, pode ser, isto é um poder discricionário que não tem nenhum tipo de tutela de regra. E, portanto, dar a privatização, digamos, a criação das redes sociais como território feudal, em que há um senhor que impõe quem pode passar pelo território, é evidentemente muitíssimo perigoso. E, portanto, desse ponto de vista, este sistema pode ter riscos muito significativos. Há um livro que eu tenho citado, que é o de, vocês porventura já leram, algumas pessoas já leram, da Shoshana Zuboff, O Capitalismo de Vigilância, que foi traduzido agora em português pela Relógio d'Água, creio eu, e que foi publicado, aliás, há pouco tempo. Ela é professora reformada da Universidade de Harvard, trabalhava em comunicação e tem alguns livros, aliás, muito interessantes, mas este é talvez o mais famoso e é o mais expressivo. Ele é sobretudo sobre a Google, mas apanha também bem esta evolução do Facebook e dá-nos esta ideia da tecnologia de contaminação e da tecnologia de controle. Agora, Eduardo, quer dizer, tu referes os meios e os modos de comunicação. Há uma força nas redes sociais que é uma cultura de privacidade. E, de facto, as pessoas muita gente reagiu mal à alteração dos termos de privacidade do WhatsApp. Muita gente reage mal à forma como estas empresas atuam no controle da privacidade, e quando se tem conhecimento, há um grande estudo de uma universidade francesa que estudou 1 milhão de aplicações, 1 milhão de apps, e verificou que 90% delas passavam, através dos cookies, passavam imediatamente informação a terceiras empresas não registadas ou não identificadas explicitamente nos termos de privacidade. Informação de várias ordens, mas que são sobretudo dirigidas ao Facebook e sobretudo ao Google. O Google é o grande absorvedor desse tipo de informação, e que vai utilizar para a gestão da publicidade dirigida, que é o seu negócio-chave neste contexto. E ele muda alguma coisa a forma como a mercadoria se relaciona com as pessoas. Não é que não houvesse publicidade antes,
não é que a publicidade não utilizasse os nossos desejos. A erotização da publicidade não escapa a ninguém, não é? Portanto, a publicidade utiliza os desejos das pessoas e as simbologias, a cultura, a figuração, etc. O problema é que ela é intrusiva de uma forma distinta, porque vai procurar criar um mercado versátil, um vírus que atua junto de todos nós. Agora, a cultura da privacidade opõe-se a isso. E, portanto, há uma forte cultura de muitos internautas, de muitos utilizadores e utilizadoras da internet contra esse tipo de conceito. Em segundo lugar, perguntavas tu sobre a destruição criativa. Sim, digamos, a emergência das tecnologias de comunicação e de informação é uma nova indústria. Portanto, já havia transistores, portanto, já havia digital. Ele passou a ser versátil e aplicável em muitas outras indústrias e muitas outras atividades a partir do microchip, que tem 50 anos, é de 1971. Mas só 10 anos ou 15 anos depois é que temos os computadores pessoais, só 20 anos depois é que temos os computadores baratos, só 40 anos depois é que temos o smartphone, que é, na verdade, o computador que as pessoas utilizam hoje dominantemente para formas de comunicação, mais ainda do que o próprio computador. E, portanto, isto é um processo de destruição criativa. Destrói outras capacidades industriais ou de comunicação paralelos, umas sobrevivem, outras menos. E desse ponto de vista é uma evolução. Uma evolução não quer dizer que seja sempre boa, não é? Portanto, é uma evolução. Toda a economia crítica é evolucionista porque estuda a evolução. E, portanto, desse ponto de vista, o termo é genérico, é um termo aplicável. Quer dizer, quem pensa que a economia é um conjunto de retratos de situações paradisíacas, situações maravilhosas, como, aliás, uma grande parte da economia ortodoxa, da economia universitária tem vindo a defender, bom, vive em Marte, não é? Portanto, porque a economia tem transformação permanente. O que interessa é a transformação. É a oscilação, os ciclos, os choques, as contradições, os conflitos, as lutas de classe, enfim, toda essa evolução. E, portanto, sim, nós temos que estudar como evolucionistas, temos que perceber a evolução, que é destruição e criação. É evidente que o desenvolvimento destes 5 gigantes, destes 5 big tech, destruiu muitas outras empresas e vai continuar a destruir. E pode ser que algumas delas sejam destruídas. Vocês lembram-se da Kodak? A Kodak era a grande empresa de fotografia, desapareceu. Há uns anos atrás, a empresa dominante dos telemóveis não era a Samsung, nem a Huawei, nem a Apple, era a Nokia. E a Nokia está, depois de ter desaparecido, foi vendida, está a tentar fazer uma reaparição com o 5G. Se conseguir, pode ser que desapareça alguma das outras. Tudo isto é destruição, que é criação. Portanto, é concorrência de capital e de controle. O importante, creio eu, do que eu vos quis dizer hoje, de uma grande parte da reflexão crítica científica e política também, sobre este processo, é a percepção dos mecanismos de controle e do que eles podem representar. O Rui Santos diz sobre a questão da Austrália, tem razão, foi o Robert Murdoch, que é não só o magnate da comunicação social na Austrália, como também nos Estados Unidos, porque tem a Fox, que fez lobby, sim, mas tinha razão. Quer dizer, tinha razão, quer dizer, é verdade que os produtores de conteúdos, mesmo que seja gente tão má como a Fox, que se produzem conteúdos, devem ser pagos pela utilização dos seus conteúdos, caso contrário, há o risco, quer dizer, o risco é sempre aqui um bocadinho relativo, não é? Porque a emergência da televisão não fez desaparecer a rádio, nem a emergência da rádio fez desaparecer os jornais. E, portanto, provavelmente a emergência das redes como forma de comunicação não fazem desaparecer nem a televisão, nem a rádio, nem os jornais. Mas é verdade que absorve os seus meios de existência e, portanto, havendo mais dificuldade de existência dos jornais ou das televisões, eles serão mais concentrados e, portanto, menos pluralistas, não é? E, portanto, mais limitados do ponto de vista de comunicação. Apesar disso, o último ano é um ano curioso. O New York Times multiplicou muito o seu número de assinantes, subiu muito o seu número de assinantes, beneficiou imenso do Trump, que é o maior jornal dos Estados Unidos. O Público e o Expresso, tanto quanto sei, vendem mais ou têm muito mais assinaturas digitais, embora em pequena escala o Público, em escala um bocadinho maior o Expresso, e, portanto, não sabemos se terão novas formas de rendimento na medida em que a publicidade está a ser absorvida. Por exemplo, a degradação de algumas televisões em Portugal, talvez seja o caso da TVI, resulta de
a publicidade ter que ser muito mais barata, porque há menos mercado publicitário para as televisões, o que leva a uma degradação populista, a programas sucessivos, enfim, não vou dizer quais para não fazer publicidade aqui, mas isso é totalmente verdade. Se estas empresas podem ter outras formas de rendimento e se pode haver outras formas de suporte da pluralidade da comunicação, vai depender muito de decisões públicas e até da forma como a opinião pública reage em relação a isto. Eu creio que um dos efeitos curiosos do Trump foi passar a transformar o Facebook o Zuckerberg pensava que tinha uma carreira de sucesso sem nunca ser questionado. E ele está a ser muito pressionado agora. Em 2010 ele dizia que o conceito de privacidade já não existia. Em 2010, foi há 11 anos, o conceito de privacidade acabou. A sociedade já não tem conceito de privacidade. E, portanto, isso permite-lhes e explica toda a tecnologia de controle, não é? É uma tecnologia de conformação, uma tecnologia de violência e de poder. E isto era predominante nesta empresa como nas outras, não é? Neste contexto. E, portanto, que haja uma percepção da opinião pública que torne estes aspectos mais polémicos, que haja o fracasso do bufão mor, que é a derrota do Trump, mesmo que a bufonaria vá continuar e porventura vá regressar em novas vagas, veremos o que vão ser as eleições francesas, veremos como vai ser a evolução dos sistemas políticos europeus e alguns outros, porque enquanto o capitalismo tardio tiver este processo de estagnação, o conflito sobre o controle e a captação de rendas vai se exprimir de muitas formas, uma das quais a que está a ser objeto aqui desta discussão, que é as redes sociais. As redes sociais são uma forma de captação de renda. A expansão do mercado para a mercadorização da vida e do comportamento das pessoas, ao ponto de um dos seus principais ideólogos, o Joe Paradiso, querer escrever em revistas científicas com todo à vontade, que queria ter a monitorização em tempo real completa do eletroencefalograma das pessoas, ou seja, ter o que eles chamam aparelhos utilizáveis ou aparelhos envergáveis, não é? A Google lança um blusão. O blusão permite-nos telefonar, permite-nos ter um GPS, permite-nos ouvir música, como aqueles telefones ou aqueles relógios ou aqueles óculos. Foram produtos mais ou menos fracassados, mas a ideia dos envergáveis, ou a ideia até dos implantáveis, ou seja, microchips implantados na pele, ou roupas que nós utilizamos, ou óculos que utilizamos e que são modos de comunicação, também são modos de transmissão e, portanto, são modos de controle. Porque é que não há de haver, nos óculos que utilizamos, um aparelho de eletroencefalograma, que vai transmitindo os nossos dados em permanência? Tudo isso não é 1984 do Orwell, não é? Portanto, tudo isso. O Orwell é uma brincadeira de crianças, comparado com o que já foi inventado e com as tecnologias já são potenciais. Portanto, por isso é que creio que o capitalismo de vigilância é uma forma tão importante, tão contraditória e tão polémica, mas tão decisiva para compreendermos o capitalismo tardio. De qualquer forma, agradeço todas as questões, eu peço desculpa por ser muito rápido, e algumas delas até mereciam um comentário. Eu gostaria imenso de ter ouvido a Joana, o Hugo, o Rodrigo, enfim, voltarem, agora o Eduardo, o Rui Santos, voltarem depois, porque cada um de vocês sabe muito sobre isto e poderia acrescentar muito, mas creio que inventaremos formas de que este tema não fique agora aqui na gaveta. Obrigada. Penso que podemos então encerrar a nossa primeira sessão do segundo dia do curso. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e pelo vosso contributo. Obrigada, Francisco, por esta partilha e troca de conhecimento e conteúdo.